Hoje eu vou te mostrar como atrair clientes qualificados para o WhatsApp através do tráfego pago. Imagina esse cenário, você abrir o seu Instagram, WhatsApp, tiver lá cheio de conversa de cliente, dono de negócio, pessoas interessadas no seu produto ou no seu serviço, já com o dinheiro na mão, interessadas em comprar aquilo que você oferece. Parece muito bom, né? E deixa eu te contar uma coisa, isso não acontece porque a sua empresa investe pouco em anúncios online. Na verdade, a maioria das empresas rasga dinheiro no Meta Ads, no Google Ads, justamente por primeiro focar na ferramenta ao invés de focar o que vem antes da ferramenta. É simplesmente abrir a ferramenta sem ter uma estrutura real de captação. Então hoje eu vou te mostrar como nós utilizamos aqui na escalada em mídia para transformar realmente cliques em conversas reais com leads qualificados e sem você precisar depender de indicação de ninguém. Vou deixar alguns prints de resultados de alguns clientes que a gente vem tendo, de pessoas que chegam realmente qualificadas no WhatsApp para fechar o serviço ou comprar o produto. Então eu vou te mostrar realmente o que a gente vem fazendo para conseguir esses resultados. Bora lá então, como atrair clientes para o WhatsApp, não qualquer cliente, cliente qualificado. Então aqui vem antes da campanha, tá? A gente vai ter oferta, comunicação, campanha realmente, WhatsApp e depois uma análise. Então como funciona aqui? Primeiro a gente vai para antes da campanha, o que vai acontecer. Aqui nessa parte, a gente vai primeiro entender o negócio, antes de subir os anúncios. Então antes de anunciar, você precisa entender o que a empresa vende, como ela vende, quem são os concorrentes aqui dela, tá? Deixa eu clicar aqui. Quem são os concorrentes, qual é o diferencial dessa empresa, como os clientes compram e onde está o gargalo atual. Por isso é sempre crucial você fazer um diagnóstico de como está o negócio atualmente e não você sair fazendo uma estratégia ou até subindo anúncio direto sem saber exatamente o que está acontecendo. Então, primeiro fazer um diagnóstico da empresa. Todas essas perguntas aqui que eu falei, o que a empresa vende, como ela vende, qual é o diferencial, quem são os concorrentes, tá? Imagina um cliente chegando aqui na escalar e falando, Rafael, eu quero anunciar um apartamento. Eu vou e subo o anúncio. Não, não é assim que funciona. Eu preciso entender qual apartamento que é, em que região que fica, quem é o público-alvo, a faixa etária, qual é o comportamento desse público, estudar tudo realmente a fundo, se é um público Minha Casa Minha Vida, se é um alto padrão, é para investimento, é para moradia, e as respostas mudam completamente a estratégia como ela vai ser feita. Beleza, entendeu o negócio? Agora vamos definir o objetivo. Aqui não é objetivo, beleza, Rafael, meu objetivo é eu quero mais clientes. Não é suficientemente específico nessa parte. Então pode ser eu quero mais mensagem no WhatsApp, eu quero mais agendamento, quero mais orçamento, quero mais visitas, quero mais vendas. Então, realmente, qual vai ser o objetivo para essa campanha? Para a gente realmente focar no objetivo. Vendas, claro que vai ser, eu creio que vai ser o objetivo final de todo o negócio. Você quer viralizar, quer mais views, quer mais cliente, para no final vender mais, quer mais faturamento. Mas você precisa ter um objetivo que vai sustentar isso. Então, exemplo, uma clínica pode querer agendamento, uma imobiliária pode querer mais visitas, um prestador de serviço pode querer mais orçamento. Então, o objetivo ele muda a forma que a gente vai construir essa campanha. Então, antes de perguntar, né, quanto investir, a gente precisa realmente saber o que vai gerar com esse investimento. Terceiro, conhecer o cliente. Aqui nessa parte, não adianta a gente querer anunciar para todo mundo. Ah, eu quero vender tal coisa, então anuncia. Não, a gente precisa entender quem compra o seu produto, se você já tem um histórico de idade, de gênero, se é mais mulher, se é mais homem, qual problema essa pessoa possui, o que ela deseja, quais objetivos ela possui e em que momento ela está procurando aquela solução. Porque o seu produto, o seu serviço pode ser uma coisa que ela procura já quando ela já está sem esperança. Digamos assim. Ela pode procurar já quando ela está no começo procurando a solução daquele problema. Então a gente precisa entender um pouco melhor. Imagina uma imobiliária, né? Eu vou usar exemplo aqui. Uma pessoa procurando o primeiro apartamento. Ela não pensa igual alguém está procurando um imóvel de alto padrão para investimento. São pessoas diferentes, com desejos diferentes e argumentos diferentes. Então, se você deseja anunciar para todo mundo, saiba que você não vai estar falando com ninguém, porque sua comunicação não vai ser assertiva. Então, nessa parte que só depois pensa na campanha, percebe que até agora eu nem abri o Meta Ads. Isso é proposital, tá? Pra gente não começar direto na campanha. Porque a campanha ela vai ser consequência da estratégia. A campanha é a parte mais fácil de fazer. É só ele clicar alguns botões. A parte essencial vai ser aqui na estratégia. E depois que a gente entende o negócio, o próximo passo é construir uma oferta, tá? Depois aqui, né, antes da campanha. Agora a gente construir uma oferta que dê para essa pessoa o motivo real para ela entrar em contato. Então, como que vai funcionar aqui nessa parte? Na parte de problema, a pessoa precisa reconhecer o problema que você já resolve. Então, não basta anunciar, por exemplo, somos especialistas em X. Isso fala da empresa, isso fala do que vocês são especialistas, não necessariamente da dor do cliente. Então, em vez de somos uma clínica odontológica especializada em implantes, a comunicação pode, talvez, né, para falar sobre esse problema, a comunicação pode partir de está adiantando o implante porque tem medo do procedimento.
ou do valor? Agora sim, existe identificação. Atacou o problema, sabe qual é o problema? Agora vamos para solução. Então, depois de mostrar o problema, agora vamos para a solução. Tá? Então, aqui você vai precisar explicar onde aquela pessoa vai chegar. Não necessariamente você explica do produto, até porque iria ficar muito longo, ou a comunicação ou algo assim. Nessa parte, a pessoa precisa entender o que vai acontecer depois que ela entra em contato com a sua empresa. Terceiro, diferencial. Agora me explica, você mesmo pensando agora, por que eu deveria falar com a sua empresa, se eu estiver procurando seu produto ou seu serviço, e não com a outra, o concorrente? Então você pode pensar em diversas formas. Ou é o método que você trabalha, a experiência, o atendimento, a especialização que vocês têm em determinado nicho, você é muito específico, a localização, a condição, a prova que vocês têm, o resultado, os feedbacks. Então é muitas coisas que pode fazer você ser diferente dos outros do seu concorrente, tá? Por exemplo, se você é um tatuador especialista em projetos grandes de fechamento, tá? É realmente o seu diferencial. Não faz sentido anunciar como se fosse mais um tatuador que faz qualquer tipo de trabalho, que faz trabalhos flashes pequenos, então não faz sentido. E agora nessa parte, você vai precisar dar um motivo para a pessoa agir. Precisa tomar agora uma ação. Você já falou sobre o problema, a solução, o seu diferencial, e agora você tem que dar um motivo para agir, porque não adianta você fazer uma coisa muito boa sem dar um CTA. Tá? Então, dá um próximo passo. Então, pode ser, por exemplo, chamando para uma avaliação, um orçamento, um diagnóstico, uma condição especial, uma disponibilidade de vaga, uma consulta, um projeto específico que a pessoa vai ter acesso. Então, essa parte aqui, tá? Entenda, o motivo para agir, a oferta não é simplesmente um desconto. Ah, eu vou ofertar, então eu tenho que dar desconto. Não, não é exatamente isso. A oferta é o motivo pelo qual essa pessoa vai decidir de dar o próximo passo. Então a oferta tem que estar bem posicionada para realmente falar do problema, a solução, seu diferencial e dar um motivo para agir. Só que mesmo com uma oferta boa, se a comunicação estiver errada, não vai fazer a pessoa certa agir, e sim a pessoa errada, tá? Então bora para ver a comunicação. Aqui a gente vai ter 4 pontos. Primeiro, o criativo. Então aqui você precisa interromper o scroll. O que é o scroll, Rafael? A pessoa tá ou no computador vendo algum vídeo, ela para e o seu chama atenção, ela começa a ver, ou tá no celular lá rolando no Reels, rolando no feed, seja o que for, e ela vê o seu anúncio e o seu anúncio para o scroll, para o rolamento. Então não precisa ser necessariamente bonito, porque eu vejo muitas pessoas querendo fazer uma edição top, edição premium e não sei o que, só que não chama atenção. Entenda que você está disputando nas redes sociais atenção com vídeos, memes, amigos, notícias, concorrentes, tá? Que eles também estão anunciando. Então o anúncio precisa fazer a pessoa parar e pensar: esse anúncio tá falando comigo. Não necessariamente esse anúncio, né? Mas isso tá falando comigo. Porque a headline é a primeira mensagem que precisa conectar com o seu público ideal, que você já definiu aqui atrás, né? Então, antes da campanha aqui, quem conheceu o cliente. Na headline, você vai falar com a pessoa certa, mas o problema e o desejo certo. Exemplo, por exemplo, um genérico. Conheça nossa empresa. Qualquer um pode falar isso. Agora um específico procurando um apartamento com 3 dormitórios em Ribeirão Preto. A segunda comunicação foi bem mais específica. Claro que dá para melhorar e muito, mas você entende que conheça nossa empresa, conheça um apartamento genérico, todo mundo pode falar isso. Agora seja específico, fale com aquela pessoa. E a terceira parte é o CTA. Aqui a gente vai conectar o objetivo do vídeo. Então explica o próximo passo do que a pessoa vai encontrar quando ela clicar ali. Então, por exemplo, clique no botão e fale com a nossa equipe. Ou chame no WhatsApp para receber mais informações. Não deixe a pessoa decidir sozinho o que ela vai fazer. Dá o próximo passo. E aqui o quarto é a prova, que seria mais um bônus, que quando possível aqui em alguns clientes, a gente utiliza para reforçar ali a pessoa ter clicado. Então, na verdade, ela clicar, né? Então, por exemplo, mostrando resultados, depoimentos, trabalhos, antes e depois. É um pouco mais difícil, tá? Antes e depois que o Metads é um pouco mais complicado com isso. Números, autoridade. Então, realmente, mostra a prova, ela vai reduzir a pessoa não clicar no seu anúncio. O anúncio não precisa convencer a pessoa da compra. Ela precisa convencer da pessoa a continuar a jornada com você. Agora, a estratégia está definida. O que a gente vai para a parte agora, tá? Agora sim, é realmente a campanha, porque a estratégia está pronta, a oferta definida, a comunicação está construída, aí sim faz sentido agora abrir o Meta Ads. Aqui eu entrei na conta de um cliente, tá? É um cliente lá de Orlando, ele anuncia em dólar, por isso que a conta vocês podem ver que tá em dólar aqui. Mas o que a gente faz aqui na questão de objetivo? Vamos colocar aqui que objetivo, né, é mais conversa no WhatsApp. Quais objetivos que eu utilizo? Engajamento ou vendas. Aqui engajamento, ele mesmo vai dizer aqui do lado, tá? Qual que vai ser bom para o quê? Então ele explica o que é e bom para o quê? Então, mensagens no Messenger, Instagram, WhatsApp, visualização de vídeo, engajamento, conversão, ligação.
Aqui funciona muito bem. Muitas pessoas falam que não funciona, que tem que utilizar vendas, que é o objetivo de compra. Mas para mim tem funcionado bem aqui com alguns clientes, claro que outros utilizam esse objetivo, mas aqui também tem funcionado. Vale testar. Entre engajamento e vendas. Ele mesmo vai dizer aqui o que é bom para. Nessa aqui também tem leads. Mas aqui que eu utilizo mais quando é leads é para formulário no site ou formulário instantâneo. Eu não utilizo muito para iniciar conversa. Aqui, o objetivo, como é conversar, né, no WhatsApp, então eu iria de engajamento. Por isso que eu falei que é importante você ter o seu objetivo definido, porque ele vai definir qual objetivo você vai utilizar aqui na campanha da Meta Ads. Então vamos colocar que a gente utilize engajamento. Agora a gente vai ver, né? Vou colocar engajamento manual. A gente vai ver sobre o público. Agora que a gente definiu qual que é o objetivo, a gente precisa colocar o anúncio na frente da pessoa certa. Então aqui na parte de anúncio, tá? Do conjunto de anúncios. Não vou configurar nada, vou mais mostrar a parte de público mesmo. Então a gente vem aqui embaixo, ó. Coloca limitar e manda mais seu público, né? Para mim conseguir escolher. Não vou deixar automático. Inclusão, vamos colocar aqui então, onde meu cliente está inserido. Qual que é a região dele? Qual que é, por exemplo, aqui, ó, a idade dele. Então vamos colocar que ele tem de 20 a 40 anos. Então vamos definir qual é o nosso público-alvo. Aqui a gente tira isso usar como sugestão, porque ele próprio fala, ó, também alcançaremos pessoas fora da faixa etária selecionada quando houver probabilidade de melhorar o desempenho. Isso aqui eu não deixo. Então vamos colocar só de 20 a 40 anos. Qual aqui que é o gênero? É mais mulher? É mais homem? Se for mais homem, então deixa homem, se for mais mulher, deixa mulher. Se não fizer tanto sentido e se for os dois públicos, deixa todos. Aqui tem a parte de públicos personalizados, né? São os nossos públicos. Então aqui você vai poder criar público, né? Personalizado. A partir de uma lista de cliente, de site, do perfil do seu Instagram, né? Que pessoas que visitaram, seguidores, de vídeos, formulário de lead. Então tem bastante coisa aqui para você criar seus próprios públicos. E esses também são um público de remarketing que você pode utilizar também. Então, por exemplo, eu quero anunciar para os meus seguidores. Tem como criar um público de seguidores. Eu quero anunciar, por exemplo, para quem está assistindo meus vídeos. É possível também criar um público personalizado para quem está assistindo os vídeos. Então, você vem criar público personalizado. Aqui você coloca em vídeo, avançar. E aqui você vai selecionar, né? Então, pessoas que visualizaram 25%. Aqui faz toda a configuração, tá? É bem fácil e bem simples. Quando você coloca, por exemplo, ó, 50% do vídeo, vai aparecer para você selecionar os vídeos. Então aqui é bem simples de criar, são os públicos de remarketing para você impactar quem já está se envolvendo com o seu negócio. Isso é muito interessante para quando você vai anunciar e você quer anunciar para o público mais quente, um público mais morno, que já conhece o seu trabalho. E o custo por a conversa desse público vai ficar mais barato, porque ele já te conhece. Então o anúncio também é personalizado. Por exemplo, eu vi que você está namorando meu produto, sabe? Então realmente seja criativo nesse anúncio. E o último aqui embaixo vai ser direcionamento detalhado. Quando fizer sentido, selecionar interesses ou comportamento. Então, por exemplo, eu quero pegar um público mais de alto padrão. Então, por exemplo, viajantes internacionais frequentes. Aqui é pessoas que estão, né, viajando internacionais frequentes. Se eu não me engano, tem um público também, ó, voltaram. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Não vou conseguir encontrar ele. Mas era um público de voltaram de viagem há 2 semanas. Não vou conseguir. Aqui, ó. Achei. Ó, pessoas que retornaram de viagem há 2 semanas. Então faz sentido aqui quando o seu produto ou serviço vai de encontro com esse público. E começa a colocar também marcas mais de luxo, por exemplo, Dior. Então aqui, ó, Christian Dior. Então realmente faça aqui de maneira que você vai conseguir atingir o seu público personalizado. E nem sempre você vai precisar utilizar interesses, comportamentos ou dados demográficos. Se o seu negócio é local, não tem para que você anunciar para o Brasil inteiro, anuncie ali na sua região. A parte aqui de hora de orçamento, vamos voltar aqui, ó. Então tem que ter um orçamento diário. Qual vai ser o orçamento? Não adianta você querer colocar R$ 100 por dia, tá? Orçamento alto não corrige estratégia ruim. Nessa parte que vai ter o resultado, a validação, otimização e escala. Então não acha que de primeira você já vai acertar tudo. Agora depois vem os criativos, nessa parte aqui, nessa terceira parte. Então, aqui vai estar o nome. Aqui você tem a opção de criar um anúncio, né, subir um vídeo ou usar um post existente do seu Instagram, que é muito interessante também para quando você já tem um conteúdo validado para usar aqui os anúncios. Nessa parte você vai testar ângulos, ganchos, formatos, ofertas, mensagens, é muita coisa para você testar nos seus criativos. O objetivo aqui é descobrir qual formato, qual comunicação gera mais oportunidades dentro do seu objetivo. Voltando aqui para a tela com vocês, tá, da campanha. A gente falou sobre o objetivo, né, no Meta Ads, o público, o orçamento, os criativos e a parte de remarketing que eu expliquei um pouco mais por cima. Aqui então você vai ver que nem todo mundo compra ou chama no primeiro contato. Algumas pessoas passam direto pelo seu anúncio, visita a página talvez ou algo do tipo. E algumas pessoas, como eu falei, né, assistem, clicam, visitam, pensam e voltam só depois. Por isso existe o remarketing. A campanha não termina porque alguém não te chamou no primeiro contato.
tá? Eu vendo várias coisas aqui e a maioria das vezes não é no primeiro contato que a pessoa vai comprar. Só que tem um detalhe aqui nessa parte, tá? Gerar uma conversa não significa necessariamente gerar um cliente. Então é por isso que agora a gente entra na parte de WhatsApp, que a gente vai ver como aqui, primeira mensagem, tempo de resposta, qualificação, follow-up e aí sim o agendamento. Aqui nessa parte da primeira resposta, o lead precisa ser recebido corretamente. Então, se possível, nessa parte, deixa claro quem está atendendo, o que ele pediu e qual é o próximo passo. Então, seja aí uma primeira mensagem mais personalizada e não robótica, como a gente vê muito hoje em dia. Agora, entra o tempo de resposta. Aqui, não adianta, por exemplo, você fazer ótimos anúncios, fazer todas as etapas aqui que eu te falei de forma muito boa, né? E você atrair ótimas pessoas, mas você demorar um dia, 2 dias para responder. Aqui nessa parte vai ser crucial você responder muito rápido, porque em até 2 minutos, 5 minutos você consegue ali ter o lead ainda quente. Mas depois disso, ele vai esquecer que clicou no seu anúncio, né? Ele até lembra, mas ele até pode esquecer qual foi o anúncio, o que ele viu na promessa do anúncio. Ele já viu anúncio de vários concorrentes seu, já viu memes, já viu outros vídeos, então responde rápido. Terceiro, qualificação. Nem toda pessoa que chama, que vai se interessar, tá pronta para comprar. Então o atendimento ele precisa descobrir ali o que a pessoa procura, qual a necessidade, qual o orçamento talvez, qual o prazo e o contexto dessa pessoa. Realmente se interesse para aquele lead, para realmente fazer uma qualificação assertiva e fazer uma venda assertiva também. Assim, o seu comercial, você que atende ou outra pessoa que está contigo, consegue priorizar quem realmente está interessado, quem realmente é o lead qualificado e não ficar perdendo, às vezes, o tempo que seria para um lead qualificado para um lead que não está no momento, tá? É claro que você vai conversar com aquele lead também, mas não é tanta energia para aquele lead que já está pronto para comprar. Aqui no quarto é o follow-up. Nessa parte aqui, igual eu falei, às vezes a pessoa não te chama no primeiro contato, também as compras não acontecem, às vezes, na primeira conversa. Então a pessoa pode falar, eu vou pensar e desaparecer. O follow-up ele vai recuperar essas oportunidades. A pessoa às vezes ela esquece mesmo de te chamar. Você, por exemplo, você pode ver que às vezes você esquece alguma coisa. E essa pessoa também pode esquecer. É onde o follow-up vai ajudar você a recuperar essa oportunidade. E no final é o agendamento ou as vendas. Então você vai realmente ver aqui a evolução. A pessoa que clicou no anúncio, foi para a conversa, teve qualificação, teve o agendamento e ali a venda. Essa é a transformação que a gente quer, que a gente procura nos anúncios. E agora vem a última parte, como saber se essa estrutura está realmente funcionando. Então bora para análise, aqui vamos ter algumas etapas para a gente seguir. Na primeira, a conversa. Quantas conversas foram geradas? Mas isso sozinho não basta. Não adianta eu saber quantas conversas foram iniciadas e já parar por aí. Então, quantos leads foram qualificados? Quantas dessas conversas? Agora, o primeiro foi gerado, né? Então, digamos que foi 30, mas só 3 é qualificado. Então, realmente, dessas conversas, quem realmente tinha potencial? Aqui você começa a separar entre volume e qualidade. O terceiro, agendamentos. Quantas oportunidades avançaram? Isso começa a aproximar o marketing do resultado comercial, porque você começa realmente a casar o marketing com o atendimento ali, como que é feito. Das conversas que iniciaram, quantas foram qualificadas, quantas viraram agendamentos ou vendas. De quarto, clientes. Agora a gente chegou realmente à parte que importa, que a gente realmente quer, fechar contrato, fechar projeto, fechar venda, vender produto, tá? Então, quantos clientes através disso foram gerados? Pode ser 30 conversas, mas somente teve uma venda, um cliente, aí você começa a metificar essa parte. O quinto, qual que foi aqui o seu CAC? Quanto custou de verdade adquirir um cliente e não quanto custou cada clique. Não é quanto custou cada impressão lá das métricas do Meta Ads, mas realmente quanto custou colocar um cliente novo dentro da empresa. Digamos que você investiu R$ 1.000 em anúncios, mas, por exemplo, vamos colocar 900 para ficar mais redondo. R$ 900 em anúncios, teve 100 conversas iniciadas e todas outras métricas, mas no final você apenas fechou 3 clientes. Ou quer dizer, faz ali o total investido, né, 900 por 3, que vai dar R$ 300. Ou quer dizer, para você fechar um cliente, o seu custo por aquisição foi R$ 300 por cliente. E agora vem a parte da escala. Se a campanha ela começar a funcionar, você vê que as métricas estão boas, você vai manter a campanha, vai otimizar, ver qual criativo dá mais certo, qual público está respondendo melhor, vai aumentar o investimento, vai começar a testar outros criativos, outros públicos. Então você vai começar a expandir. Você foca no que já deu certo, tira o que deu errado e começa a testar coisas novas. É assim que você vai escalar. Mas não simplesmente aqui você vai dobrar o orçamento e investimento sem analisar a capacidade de absorver novos clientes. Porque se o seu comercial está atolado de atendimento, não vai adiantar você aumentar o investimento,
trazer mais pessoas para a conversa, sendo que não tem capacidade de atender. Percebeu uma coisa? Em nenhum momento a solução mágica que talvez você esperava começou na ferramenta de anúncios. Primeiro a gente entendeu a oferta, ajustou a comunicação, estruturou o tráfego, blindou o atendimento no WhatsApp para realmente fazer um comercial muito bom e depois realmente mediu o lucro real. A gente foi para a parte de análise. É por isso que muitas empresas acumulam conversas e conseguem vender e outros só acumulam conversas, cliques e fica ali os leads. Não vende nada. E muitos empresários acreditam que é somente você injetar mais dinheiro em tráfego pago que vai resolver qualquer problema. Mas depois de anos analisando campanhas aqui na escala de mídia, eu te garanto, na maioria das vezes o caixa está sangrando não por causa da campanha diretamente, mas por causa de alguma estratégia que ficou ali definir ou, como eu falei também, um comercial. Então, tanto antes da campanha como também depois. Se você quer parar de comprar somente cliques, não saber CAC, não saber qualificação e quer que o nosso time aqui da Scalari identifique exatamente qual está sendo o gargalo da sua operação, que está aí travando a entrada de clientes no seu WhatsApp e também as vendas, clica aqui no primeiro link e preenche o formulário para a gente entrar em contato contigo. A gente vai junto contigo fazer um diagnóstico inicial e entender o que está dando errado aí na sua operação. E se você quer continuar aprendendo como transformar os anúncios em um sistema previsível de atração de clientes qualificados, se inscreve aqui no canal porque vai ver muitos outros vídeos. Eu te vejo lá do outro lado do diagnóstico ou até o próximo vídeo.